Então, estou apta. Bom, gente, então bem-vindos, bem-vindas. O pessoal ainda está chegando, várias pessoas se inscreveram, talvez estejam me mandando mensagem aqui, mas agora quem entrou, o pessoal está chegando. O encontro de hoje é muito especial, assim, nós estamos nas prévias de começar um grupo de estudo do Coração do Yoga, né? Do livro Coração do Yoga. Eu vou conduzir esse estudo, e nada melhor do que começar o estudo com as bênçãos, né, da professora com quem eu aprendi qual é tudo que eu vou ensinar. Então, eu convidei a Nazaré e estou muito feliz, né, por ela poder estar com a gente hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre, um pouco sobre o legado, Olga, como que ele se insere eh, nesse processo todo de da gente ir avançando na linhagem, né, onde a gente se conecta. Então, em primeiro lugar, né, agradecer também a todos que estão aqui, mas principalmente, né, a Nazaré por todo esse apoio. A Nazaré é minha professora desde a formação, eu fiz a formação, já estou até me perdendo nas contas, Nazaré, mas eu fiz a formação de 2007 a 2009. E desde então continuo, né, nos estudos com a Nazaré, com uma certa regularidade, né, mas, nos últimos anos a gente aprofundou um pouco também em outros estudos, né. E eu sou a prova viva, digamos assim, da transformação que acontece nessa caminhada, quando a gente vai aprofundando essa conexão, né, professor-aluno, que é a essência da tradição do Krishnamacharya, né, esse yoga tradicional, nessa conexão muito pessoal. Então, para a gente iniciar, eu queria pedir para a Nazaré, se apresentar e falar brevemente um pouquinho também como é que foi a tua conexão, né, com a tradição do Krishnamacharya, para a gente começar a contextualizar, assim, um pouquinho da tradição. Bom, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá. Então, agradecer a Mônica, muito obrigada por me convidar. É sempre bom falar sobre esse assunto. E o meu interesse, né, na tradição do Krishnamacharya começou bem cedo no meu caminho de yoga, porque eu comecei a fazer yoga com uma professora que já ensinava individualmente. Eu não comecei assim meu trabalho corporal propriamente pelo yoga. Eu trabalhava em teatro na época, já faz um bom tempo. Eu estava ali pelos meus 30 e poucos anos, hoje eu tenho 70, né? Então já faz bastante tempo. Então, por aquela época, eu fazia Kung Fu, e Kung Fu, Tai Chi Chuan, e um pouco também de muitas práticas respiratórias. Eu tinha um professor bastante tradicional ligado ao Kung Fu e ao Tai Chi, que tinha ido à China naquela época já, né, e tudo, enfim, eu tinha uma relação assim, mas eu, com a minha prática de Kung Fu, eu me machuquei um joelho, machuquei, na verdade, os dois joelhos. E e aí eu tive que buscar uma outra disciplina, mas eu não queria uma disciplina de ginástica, né? Eu queria alguma coisa que tivesse também algo de filosofia e tal. E aí que eu me aproximei do yoga. E eu me aproximei do yoga através de uma professora que tinha já um bom trajeto, assim, e ela também tinha passado por ensinar para grupos, né? Num lugar muito legal aqui de Porto Alegre, num lugar muito bom, né? De um professor muito, assim, muito respeitado aqui no Rio Grande do Sul, chamava-se professor Francisco Cosmelli. Ele tinha relação com o Hermógenes, ele viajava muito, ele ia para a Europa também para aprender. Naquela época não era tão simples assim como é hoje viajar, né? Vocês pensam que também não existia internet, né? Então, o acesso a determinados conhecimentos e informações era muito mais lento, era através dos livros. Os livros tinham que ser trazidos, porque né? Como é que a gente ia comprar um livro editado na França? Não tinha como, muito difícil. Só se alguém fosse à França,
ou a gente tivesse contato com alguém, né? Como é que a gente ia saber do que existia em termos de publicação também? Era tudo muito mais lento, né? E esse professor, ele tinha participado em alguns seminários na Europa, na Suíça, de cursos com Descacciar. Gostava muito do Descacciar, tinha uma professora que trabalhava nesse centro de yoga, que gostava muito do Descacciar, isso eram anos 70, por ali, 80, gostava muito do Descacciar, então eu tinha esse conhecimento, sim, de que existia um professor que tinha uma prática de yoga, na época chamada Vini Yoga, que era uma prática que era adaptada a cada pessoa, né? Era alguma coisa que contemplava as capacidades e necessidades de cada pessoa. E aí, essa minha professora, ela por um tempo, ela trabalhou em grupo, e daí ela abriu seu próprio centro e começou a ensinar individualmente, porque ela tinha muita admiração Já por por esse essa trabalho. referência, já por essa referência na tradição. Já por essa referência na tradição do Krishnamacharya, o sonho dela era conhecer, né, ou saber mais sobre o Krishnamacharya, e aí, às vezes, o professor Cosmeli, esse professor, ele trazia livros, né, quando ele ia à França, ele era um homem muito culto, ele tinha sido um alto executivo, eu acho que de uma companhia petrolífera, da Exxon, Esso, Uhum. né, depois. E ele estressou-se muito nesse trabalho e lá pelas tantas ele desistiu de toda essa vida e começou a praticar yoga e meditação, na época meditação transcendental. E era aquela época dos Beatles Uhum. e dos Beatles na Índia, Sim, porque isso foi um uau do yoga no Brasil, né? Logo em seguida, não nos anos 60, propriamente, mas um pouquinho depois, né? Então, houve um grande valor por todas as práticas vindas do Oriente, né? Outra época, né? Uma época hippie, né, gente? Não é como sim. estamos hoje. Era um momento muito, assim, de esperança e de sonho e de imaginação criativa a respeito do futuro, desejos de liberdade, e tudo isso povoava as mentes, né? A busca pelo Oriente como um tesouro mesmo, né? Ao mesmo tempo também como um objeto de consumo, não é? Não há dúvida. Mas uma certa fascinação por esse outro lado, né? Do mundo. E aí, quem tinha ido para lá trazia essas informações e esses conhecimentos de forma muito preciosa, né? Hoje em dia a gente perdeu isso porque a gente aperta um botão e a gente está lá, né? Sim. A gente faz cursos online com professores da Índia. Então, isso para nós a gente tem que voltar um pouco no tempo para entender o que era essa atmosfera, né? Ou então lembrar, né? Porque tem alguns aqui que talvez tenham vivido essa época. E aí, o, o professor Francisco Cosmelli trazia esses livros e trazia para a minha professora, que chamava-se Mercedes Baudet. E ela não falava inglês. E aí, um dia ela me pediu que eu traduzisse uns livros, porque eu também era dura na época, não tinha dinheiro. Então, chegou uma época que eu não conseguia mais pagar minhas aulas de yoga. E aí eu propus a ela que a gente fizesse uma troca, podia traduzir algumas coisas para ela, e aí ela via se valia a pena, né? Eu podia fazer uns meses de yoga, e assim foi. Ela aceitou que eu fizesse, aí eu traduzia para ela alguns livros que ela tinha ganho, e assim a coisa aí. E os livros que ela tinha ganho eram umas coisas muito interessantes. Eram livros que depois foram chegar em português algumas décadas depois. Ela tinha, por exemplo, um livro chamado Krishnamacharya, da Purna Acharya. Uau. Namacharya, o Acharya completo, o professor completo. Esse livro já existia na Índia, lá na década de 60, 70,
e ela tinha ganho esse livro de presente. Era A Vida do Krishnamacharya, comentada pelo Desikachar. Aí eu traduzi para ela, batendo numa máquina Olivetti, letra 22. Não existia, não existia bater em computador. Aí eu traduzi para ela e tal, e ali eu ouvi pela primeira vez falar do Krishnamacharya, porque o Krishnamacharya era quase um sonho, assim, né? Quem será Krishnamacharya? E a única coisa que a gente sabia dele era uma fotinho que tinha num livro do Iyengar chamado A Luz do Yoga. Para uma geração de praticantes, esse livro era a Bíblia, uma época, né? A Luz do Yoga, Light on Yoga, B.K.S. Iyengar. Aí, na introdução do livro, em português, tinha uma fotinha do Krishnamacharya, assim, com as mãos postas. Quem tem esse livro se lembra, pequenininha, em que o Iyengar dizia que o Krishnamacharya era o mestre dele. E aí, bom, a gente vê aquela foto, a gente não sabia se ele era vivo, se não era vivo, quando existiu. Mas aí, quando eu traduzi esse livro, eu achei, eram muitas coisas interessantes que tinham ali, né? Muitas coisas interessantes sobre a vida dele, sobre a ida dele lá para os Himalaias, sobre como o yoga estava se perdendo na Índia, como o yoga não era valorizado na Índia, e ele, de alguma forma, recuperou, né, o yoga para os tempos modernos. E isso não era uma informação que circulava muito, né? E aí, então, circulou muito ainda naquela época, mas aquilo ficou dentro de mim, assim. Sim. Muito interessante. E eu ainda peguei essa época de não ter web ainda, né, Nazaré? Quando eu entrei na graduação, ainda não tinha web, né? A web surgiu um pouco depois. É tudo muito recente. Parece que já foi assim há muito tempo atrás, mas não é recente que a gente Anos tem 90, esse né? acesso. 90 e poucos, né? Foi 90, 94. noventa e É. quatro começou. Então, realmente, era tudo muito longe. A Índia chegava aqui, e muitas formas, às vezes, chegava também um pouco essa coisa mística, né? Então, nesse sentido, no legado, na tradição do Krishnamacharya, o que que são essas qualidades desse legado de Krishnamacharya? Você falou um pouquinho, né, que chegou como um yoga mais individual, mas o que que a gente podia colocar mais de qualidades que são próprias do Krishnamacharya? E pensando também no legado do Desikachar, porque o Krishnamacharya ele teve um contexto, uma época, né? E depois, Desikachar ele já vem num outro contexto, com uma relação muito mais próxima com a nossa cultura. Ele fez primeiro engenharia, trabalhou como engenheiro, então essa habilidade também de criar mais essa ponte com o Ocidente, eu acho que é mais um legado também do Desikachar, né? Como é que é para você essa percepção? Eu posso, é difícil assim falar dessas figuras assim tão grandes, né? Porque eu posso falar um pouco da minha experiência, assim, que eu senti quando estive em contato, né, com tudo isso. Hum, Eu creio que o Krishnamacharya foi um elo, né, nos primeiros, sei lá, nas primeiras décadas do século passado, entre um yoga que estava sendo praticamente perdido e aquele início de século antes da independência da Índia, que é em 1947, né, antes da Primeira Guerra. Ou seja, houve toda uma recuperação da importância do yoga, tanto que eles faziam demonstrações de yoga, de asanas, né? Que é a única coisa que a gente de yoga que pode demonstrar externamente é asana, né? Não quer dizer que yoga seja isso, mas a única coisa que tem para mostrar é asana. Então ele fazia essas demonstrações, né? De grande força e domínio físico e habilidade física, especialmente de adolescentes, né? Homens que faziam aquelas práticas e que desenvolviam assim um corpo como chamado Vajrakaya, né? Um corpo como de diamante, né? Um corpo forte, um corpo saudável energeticamente e potente. Então aquilo era uma peça de propaganda. Ele viajava à Índia mostrando isso, né? Para recuperar o valor do yoga numa época em que surgia também a cultura física no Ocidente, né? O fisiculturismo também surgia no Ocidente nessa época como um caminho
assim, de conquista de força, beleza e tal. E aí, o yoga era, assim, era oferecido como uma alternativa, não como alternativa, mas como, assim, a Índia tem algo precioso, né? E que é desconhecido. A gente não precisa de coisas, né? Ou seja, ele era anticolonial, né? Então, a divulgação daquele trabalho com yoga era uma coisa bem importante naquela época. Já quando ele está mais velho e ele volta e se estabelece em Madrás, e começa a ensinar, ele vai ser procurado, a maior parte das vezes, por pessoas comuns, né? Pessoas não são renunciantes, sadhus, não são pessoas especiais ou são pessoas comuns que vão em busca do yoga, especialmente em busca de saúde. Uhum. E nem jovens Aí, também, como numa outra época que ele trabalhava com jovens saudáveis, então é, também tem essa a mudança, né? maior parte são pessoas de toda a idade, pessoas que começam a valorizar o yoga, né? E sabiam que ele era um grande terapeuta. A fama dele como terapeuta era muito grande. E as ferramentas dele eram fundamentalmente yoga e ayurveda. Então, as pessoas buscavam para recuperar a saúde, para manter sua energia. E aí ele começa a fazer o que é do bom senso, né, gente? Ele começa a ensinar, dá para cada um o que cada um precisava. Isso para nós é tão evidente, mas às vezes não fica evidente, né? Porque a gente tende a achar no yoga que uma prática ela é benéfica para todo mundo, independente de qualquer condição. Qualquer um pode fazer yoga. Daí a prática de yoga é uma prática de asana, modernamente acontece isso, né? É uma prática de asana estabelecida, rígida, que é assim, digamos que milagrosa. Então é como se a gente tivesse regredido, né? Porque o que acontecia ali é que ele, na própria evolução do trabalho dele, ele vai refinando a sua habilidade com o yoga e vai oferecendo esse yoga de uma forma progressiva, de uma forma adaptada a cada pessoa, fortemente adaptada a cada pessoa, em vários níveis adaptada a cada pessoa. Mas não no sentido assim de oferecer o que o cliente quer. Não é customizada como a gente hoje vende coisas. Era uma prática terapêutica mesmo. A partir do diagnóstico que ele fazia daquilo que a pessoa tinha como vulnerabilidade e necessidade de construir. Não era assim, dar o que a pessoa quer. Porque às vezes também a gente cai para esse lado, né? Dar o que a pessoa busca. Não, não é bem isso. É a partir de uma visão muito desenvolvida e através de yoga, na verdade, né? Porque tem uma frase, como é que se alcança yoga? Através de yoga. Então, a partir da própria prática desenvolvida por ele, ele desenvolveu uma capacidade de visão, de intuição, de perceber a pessoa como um todo. Não só de forma mística, mas também de forma bem objetiva, percebendo o pulso, sentindo a pessoa em vários níveis, através do toque, através da visão, através de sentir verdadeiramente, de todo o conhecimento que ele tinha de diagnóstico, que é hoje que é o que a gente não tem, né? Hoje um médico também não tem isso. Para ele poder diagnosticar, ele tem que pedir que a pessoa passe por diversas máquinas. Os médicos antigamente tinham muito essa capacidade de sentir ao tocar, ao auscultar, ao observar sinais.
porque não existiam as máquinas. Eu não estou dizendo que é ruim ter as máquinas, é bom, mas a pessoa vai perdendo a capacidade de olhar para alguém e sentir profundamente o que acontece ali. E na prática de yoga, essa visão é até hoje, ela ainda seria o caminho de ver, né, em conjunto com, na relação professor-aluno, né, o que é importante desenvolver. Nesse sentido, Então, e isso eu acho uma coisa única e é uma coisa muito tradicional, não só no yoga, em todos os caminhos da Índia. A, o fundamento da tradição é a deixa, é a transmissão oral. e nesse sentido, Nazaré, vocês conseguiram ainda pegar essa transição, né? Porque quando vocês fizeram a formação lá, vocês tiveram essa oportunidade, assim, riquíssima, né, de poder conviver. As aulas eram na casa do Desikachar, não era? Sim, era na casa do Descachar. E essa As aulas, convivência, de certa forma, poder, ter essa experiência prática, né, porque o Desikachar mesmo, enfim, uma das frases do livro, né, do Coração do Yoga, fala de que a gente vê a evolução do yoga a partir do relacionamento, de como a pessoa, né, se relaciona. E essa experiência viva de estar com a família, de conviver com essa família, deve ter sido algo muito especial para a formação de vocês, né? sem dúvida, sem dúvida. Antes de nós, né, houve outras gerações de professores europeus. Eu não sei se teve algum brasileiro que tenha chegado tão próximo assim, embora tenha professores do Rio de Janeiro, especialmente, que tiveram contato com Descachar, e o conhecimento dele era relativamente estudado. Eu sei, no Rio, na Associação Brasileira de Professores do Yoga, mas eu não sei se tiveram uma experiência tão direta assim com a família, com uma convivência ali dentro, né? Mas vários professores europeus tiveram isso, porque o Descartes teve alunos europeus, né? E eles tinham um sistema de estudo que depois ajudou várias gerações posteriores, inclusive a nossa. Eles tinham casas alugadas na Índia. Eles alugavam casa, porque não tinha como estudar lá, assim, porque não era um ashram, não era em regime de ashram. Eles têm o Krishnamacharya Yoga Mandiram em Chennai, e não tem um ashram ligado. É a escola, né? Tem aquela escola ali. Então, os alunos europeus, eles alugavam apartamentos por temporada, daí eles passavam, assim, para eles, imagina, naquela época era tudo baratíssimo na Índia, chegava a dar dó, assim, o preço das coisas, se a gente vai usar dólares, por exemplo, né? O dólar é um troço que compra 200 milhões de coisas na Índia. Agora não é tanto, mas especialmente para nós. Mas, naquela época, o dólar comprava muita coisa. Então, eles alugavam assim, por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Às vezes, passavam temporadas lá, e no tempo que eles não estavam lá, eles alugavam para outros alunos que precisavam ficar na Índia durante um tempo, né? E eram sempre ali no bairro onde era a escola. Nós Uhum. mesmos, a gente ficava num apartamento que era de um aluno europeu do Descachar. A gente ficava lá e ele tinha esse apartamento lá fechado para ele, para quando ele quisesse ir. Ele pagava o aluguel desde sempre. Quando tinha alguém interessado, no tempo que ele não ia ficar lá, ele então alugava para alunos que estavam indo lá estudar, né? Então era parecia assim uma coisa de universidade, assim, né? E de Hum. alguma forma Ainda é assim. ainda é um pouco assim, né, as pessoas alugam, só que agora são os professores da escola de Krishnamacharya, muitos professores alugam nas suas casas ou têm casas para alocação, ainda continua esse processo, mas agora é um pouco diferente, né, já não é mais na casa deles, agora é uma escola mais formal, então a gente já não tem esse contato direto que vocês tiveram, né, que foi realmente muito precioso. A gente já teve de uma outra forma, porque a gente faz parte de uma terceira volta assim, desse negócio, porque a gente não tinha, eu não era aluna individual do Descachar.
Eu não fui aluna individual do Descartes, de fazer consulta, de olhar pulso. Eu tinha uma professora que me acompanhava, que era aluna dele, mas ele, propriamente, não era meu professor individual. Mas é que o filho do Descartes, ele estabeleceu um projeto de reunir um grupo, porque o Descartes não acreditava, como o pai dele, o Krishnamacharya, também não acreditava em instrução em grupo. Ele só considerava a instrução individual. E aí, lá pelas tantas do processo lá do Desikachar, em algum momento, ele foi ao Nepal, ele se encontrou com o Dalai Lama, em Dharamsala, e ele fez uma pergunta para o Dalai Lama, eu acho que isso tem a ver, tá? Por isso que eu estou juntando esses fatos. Ele se encontrou com o Dalai Lama individualmente em Dharamsala e fez algumas perguntas ao Dalai Lama. Uma das perguntas que ele fez é como ele via a transmissão do conhecimento, da espiritualidade, no futuro, quando ele, por exemplo, morresse, né, como é que seria um próximo Dalai Lama? Se existiria uma pessoa, né, que ia sintetizar esse conhecimento. E o Dalai Lama disse para ele que ele sentia que o futuro não seria mais uma pessoa, mas um grupo de pessoas. E aquilo ficou muito marcado. E o Kaustubh, o filho dele, disse: vamos fazer, então, inspirados nisso, vamos iniciar um processo de ensinar pessoas, vamos reunir um grupo e ensinar pessoas no Ocidente como a gente ensina aqui na Índia. Porque eles só tinham um curso para estrangeiros que é de grupo, eles só tinham uma vez por ano, em novembro, eles abriam a escola para 25 pessoas, um grupo de 25 pessoas. Foi a primeira vez que a gente foi lá, foi nesse grupo. E aí eles ofereciam assim, o yoga do Krishnamacharya. Durante um mês, eles davam um panorama do que era a abordagem do yoga do Krishnamacharya. De manhã, de tarde e à tardinha a gente tinha aulas e exposições e tudo em um mês, era para dar um panorama do yoga do Krishnamacharya. Só uma van premiere, durante um mês, 3 aulas por dia. Impressionante, assim, a quantidade de conhecimento e também de rigor. Rigor de abordagem, não é uma coisa solta. Mas isso ainda não era formação, isso era só um panorama. Para ver quem realmente ia mergulhar no processo, né? Porque para mergulhar no processo deveria ser individual. E acontecia muito. Mas aí eles já estavam meio que de olho ali, eles selecionaram um grupo, e a gente era ensinado em grupo. Foi a primeira vez que digamos assim, a gente foi ensinado em grupo, não para ensinar em grupo especificamente, mas para receber determinados ensinamentos e experiências, porque não é só ensinamentos. Aí a gente tem que passar por determinadas experiências com eles. E isso aconteceu durante sei lá, os 6 anos que a gente ficou indo e vindo de lá. Vocês iam umas 2 vezes por ano ficar um intensivo lá? Como é que era? Isso, 2 vezes por ano, e a gente não, e como a gente não tinha, assim, é muito caro ir para a Índia, imagina, 2 vezes por ano. E a gente pegou vários momentos de instabilidade política no Brasil, em que o dólar ia para as alturas, então a gente, hoje podia ir, amanhã já não podia ir mais. E aí, aquela coisa, vende tudo, vai para a Índia. E aí eles nos chamaram para ajudá-los em seminários internacionais. Fizeram uma equipe de apoio para 2 seminários internacionais deles, aí a gente ia como grupo de apoio dando aula.
e tinha que preparar as aulas e mostrar para eles como é que a gente tinha preparado, aquela coisa toda. E aí a gente ia e a gente era pago, daí o dinheiro entrava por aqui e daí já saía por ali. Na verdade, a gente estava sendo ajudado para que a gente pudesse pagar os estudos, né? Sim, sim. E aí assim Eles foi, tinham né? todo E é um uma cuidado, né? Dá para ver todo um cuidado, assim, principalmente sim, acho que com assim, com vocês, né, porque os europeus, enfim, os outros tinham mais facilidade para chegar na Índia, né? é. Mas para Eu acho vocês que uma que coisa que caracteriza para mim, porque também não quero ficar falando só da minha experiência, né? Mas uma coisa que caracteriza para mim, assim, que eu vejo que ali ficou bem claro para mim, que era uma coisa que existia na prática, assim, sabe? Que não era só uma coisa que está na escritura. Uma é a aplicabilidade da escritura. A escritura não era apresentada como uma coisa assim, um conhecimento diletante ou um conhecimento erudito, ou era alguma coisa que era apresentada com clareza e diretamente ligada à vida, sim. Uhum. à vida, ao ensino de yoga, a maneira como a pessoa se comporta, e não é se comporta no sentido moral, mas como ela se posiciona diante das coisas, né? E também assim o discernimento das diferenças entre as pessoas, o tempo de dar ensinamentos e de não dar, de silêncio, de quietude, de acolher eventos estranhos e eventos assim, como é que eu vou dizer, dramáticos, porque aconteceram ao longo desses anos, pessoas que adoeceram enquanto estavam lá, porque na Índia às vezes é difícil o dia a dia, assim, né? E acontece das pessoas terem problemas de saúde, tiveram problemas de saúde sérios enquanto a gente estava lá. E de como ele foi lidar, como eles lidaram com isso e como nos conduziram nas situações, assim, foi uma coisa muito forte, assim, de ver a atitude, sabe? Então, as viagens para lugares específicos em que o Krishnamacharya viveu, para ali naquele lugar, ali fazer uma oração, ali fazer um pequeno ritual. Não era assim, não tinha tempo, por exemplo, de ir na lojinha do lado comprar nem uma caixa de fósforo, entendeu? A Sim. pessoa estava lá para isso, era isso que ela ia fazer. Então, foram uma série de experiências desse tipo, assim, que não era só a informação sendo transmitida, mas era um processo formativo, assim, de ver, de passar por uma experiência de transformação pessoal, de conhecimento de uma outra cultura, de recepção de algo que para aquela cultura é um tesouro, Sim. né? Que não pode simplesmente ser vendido de forma banal. E que também teve que estabelecer uma relação de confiança com vocês para entregar isso também de coração, né? Sim, mas isso Porque eles viram antes, assim, porque você sabe que eles viram assim quem tinha sinceridade de entrega. Era isso que mais interessava, não assim se a pessoa tinha muitas habilidades, isso não interessava muito, viu? Uhum. Se a pessoa era muito capaz disso ou daquilo. No sentido de asanas ou enfim, né, isso não era tão É, ou então, comum. ou às vezes também a pessoa às vezes tem um brilhantismo assim muito grande e acaba atrapalhando aquilo, né? Sim, Então eu sim. acho que era assim, ó, eles viam quem estava sedento, Uhum. quem estava com muita vontade de aprender o que eles tinham para oferecer. De alguma forma, isso é um critério que eu sigo até hoje, né? Eu acho que isso é o que é só quando a gente faz um lugar de falta dentro de nós que realmente a gente pode ser preenchido. Enquanto isso não acontece, é difícil a gente transmitir o que quer que seja, né? E ali eu acho que também, eu acho que o critério era, eu não sei, bom, porque eles têm um olho clínico, o indiano tem um olho clínico impressionante, né?
E eles escolheram. Quando eles escolheram, eles estamos apostando nisso aqui, agora vamos. Então, eu acho que é uma experiência assim que não tem como a gente reproduzir num outro contexto, mas de alguma maneira certos fundamentos ficam, né? E essas histórias são muito ricas, né, Nazaré? É, isso tem que ser trazido, né? Aproveitar essa experiência que vocês tiveram desse conhecimento muito vivo, né? Que continua vivo, mas a experiência que vocês tiveram direta foi muito profunda, né? Essa primeira É, eu não geração. sei, hoje em dia, Vocês chegaram aí no visitar a árvore do tamarindo, né? E lá no sim, lugar sim, que Krishnamacharya recebeu o Yoga Rahasya, sim, né? sim, todos os lugares a gente foi, e teve algumas cerimônias e teve alguns acontecimentos, né, enquanto a gente fazia isso também, que marcaram, né? Então tem essas marcas, né? Porque na verdade isso é yoga, né? Ah, eles ensinavam yoga através de yoga, não através de Foram outros fazendo recursos. rituais de marcando passagens, né? De É, e também assim ensinamento. fazendo novas marcas, né? A gente não tem como eliminar, sempre é dito isso no yoga, né? A gente não tem como eliminar as marcas que a gente carrega, mas a gente tem como fazer novas marcas, Uhum. né? Que a ideia de samskara é essa, né? Então a gente fazer novos samskaras é a única maneira que a gente tem de transformar os samskaras antigos. Não é assim lutando contra os samskaras que já estão lá, né? Que é o nosso passado, mas em virtude da confiança que a gente tinha, da relação, da abertura que eles fizeram e tudo, eles se dispuseram a fazer essas coisas todas como uma iniciação mesmo. Sim. E aí fazer marcas. E eu acho que isso também é uma coisa que faz parte do yoga e faz parte do que quem está transmitindo o yoga pode e deve fazer. Oferecer novas oportunidades da pessoa construir novos samskaras. E isso vem de diversas maneiras, não só com asana. Então, o yoga estava presente o tempo inteiro, né? O yoga na sua completude ali, isso que eu pude observar, assim. E uma pergunta sobre essa questão cultural, é, porque assim, Krishnamacharya, ao mesmo tempo que ele era muito tradicional, ele fez grandes reformas dentro do yoga, no sentido de trazer inovações, mesmo ensinar para mulheres, enfim, vários aspectos. Como é que era essa relação dessa diferença de cultura, essa abertura para a diversidade? Porque, ao mesmo tempo, eles vinham de a família de Krishnamacharya, né? Todo o legado é uma família muito ligada à espiritualidade, né? Então, muito conectados, muito devocional. E como é que era essa relação em relação aos ocidentais, que em muitos casos não tem essa devoção, ou quando tem, enfim, tem outras religiões? Como é que era essa relação de respeito e de estímulo nesse sentido, assim, para não ter essa mistura. Manter a Isso é essência, mas acolher a diversidade. Como é que era isso? eles nunca, isso eu achei muito salutar, assim, muito tranquilizador, assim. Eles nunca, porque eu tive assim muitas outras experiências e toda uma época que a gente assim fica rezando rezando, cantando mantras, né, para deidades hindus e etc. E, né, quem não cantou mantra para Ganesha, né, quem faz yoga. E eles não abordavam uma coisa dessa maneira. Eles, eles achavam que isso atrapalhava muito, porque é, a pessoa precisa encontrar dentro de si determinadas marcas ou conexões, não vou dizer marcas, mas já oferecer aquela coisa hindu, né? Porque a coisa, essas deidades hindus é tudo muito interessante, né? Eu acho muito sedutor, né? A Índia é vendida quase como uma Disneylândia espiritual, né, gente? Até hoje. Até eu É. gosto. E Cada agora vez mais mais, na ainda. verdade, cada vez É, mais.
Cada vez Cada vez mais, é um negócio feérico, rituais e fogos e gente, bababá, é tudo muito, e para nós é muito sedutor, porque a gente de fato é carente de tudo isso, né? A gente não tem nada disso, não tem nenhum sinal disso numa cidade. Aí a gente chega e a gente acha que está chegando no céu, né? No céu da Índia, mas não é bem assim, né? O céu não é ali, né? Não é ali fora. E se a gente adota esse céu ali fora, a gente fica, às vezes, muito mais distante de algum céu que a gente tem dentro. Então, eles não ofereciam essa parafernália, não. E o caminho de yoga não é um caminho de adquirir, né? Não é um caminho de aquisição. Ah, eu já sou cristã, mas eu gosto do espiritismo, agora eu vou acrescentar mais uma coisa aqui que é interessante, que é uma deidade hindu, quem sabe, né? Aí eu não vou fazer nenhuma síntese, eu vou fazer uma mistura. Fazer a minha massala aqui, que vai dar certo. Mas o problema é que a massala é minha. A massala é bom, mas a massala é minha. Então, ela não vai me transformar, porque foi criada por mim. Não tem nada daquela massala que vai mudar e que vai temperar de forma diferente do gostinho que eu já tenho das coisas. Então, o trabalho deles era de retirar coisas, porque esse é o caminho do yoga. O yoga é um caminho de vairagya. É nivritti marga, não é pravriti marga. É um caminho de abandonando aquilo que nos afasta de algo profundo em nós mesmos. Então, a primeira coisa era já isso, eu achava ele, e o Descachar, ele é um cara que pode fazer isso, porque a maior parte dos indianos eu acho que não consegue fazer isso. Os indianos, eles repetem muito, eles são muito aferrados àquelas coisas todas deles, e eles têm, às vezes, uma coisa de superioridade moral em relação a nós. E até porque, né, tem toda a história da colonização, então eu até entendo, né? sim. Eles olham de cima para baixo, assim, porque é como se a gente tivesse muito progresso, muito isso, muito aquilo, mas a gente é degenerado espiritualmente. E eles não, assim, olha, não dá para falar contra eles nesse sentido, né. É, isso não significa que a gente vai ter Não significa que superioridade moral todos em vão relação seguir eles. ao ser humano, né? Mas eu entendo que isso aconteça. Então, eles olham de cima para baixo e eles vão oferecer aquilo que eles têm, porque o que eles têm é melhor do que a gente tem. E isso é uma, não pode ser. E o Descachado é um cara culto, um cara sensível, um cara apreciador das diversidades, das culturas, das Sim. pessoas, E conseguiu né? separar bem a questão do o que que é hinduísmo e o que que é ioga, né, para também não misturar tudo como chega a salada no ocidente, né. É, não que o yoga não seja tradição védica, Sim, né? O yoga é a tradição védica, não é separado da tradição védica, mas o yoga tem alguma independência em relação a isso, porque ele fala de algo que é uma experiência pessoal, né, uma experiência pessoal. E isso tem que ser respeitado. E ele tinha essa, ele não, ele observava, ele era, eu achava muito, ele tinha bom senso, não era nada demais, mas ter bom senso é um luxo, especialmente hoje em dia. é, ligado com muito discernimento, lucidez, né, integra esse cuidado, é realmente muito especial, né. É, com relação ao yoga, certamente. E aí ele não ficava oferecendo, ele buscava o que a pessoa tinha, e abrindo os caminhos da pessoa, assim, para ela chegar nesse lugar dela, mais interno. E as E muitas pessoas que vezes não têm nenhuma deidade ou nada religioso, mas de alguma maneira o respeito à vida, né, o respeito. e se tinha trazendo a própria oração da pessoa, né, então uma pessoa católica trazendo o seu mantra, as suas orações. Em princípio, sim, mas também não é uma regra fixa. Sim. Tem uma frase, eu não lembro se não é no Coração do Yoga, eu acho que é no The Yoga of the Yogi, da vida de Krishnamacharya, que o Desikachar comenta essa questão da espiritualidade, o próprio Krishnamacharya, uma fala do Krishnamacharya, né, de ensinando um aluno, e aí ele dizendo, que para ele reverenciar Ishvara,
mas se ele não acreditasse em Ishvara, né, reverenciar o Ishvara, ou o sol, ou os seus pais. Então, né, tendo essa, né, alguma reverência, Coitado, assim. né? Para ele era difícil, né? Porque o sol também é um símbolo forte dentro da tradição védica. A pessoa não É. acredita nem em Deus, Nem no nem no sol. sol. Desgraça, né? Bom, pelo menos nos pais, né? E mal sabia ele que nem nos pais, porque, bom, Nem nos pais, vão ter que adaptar. a mãe, a mãe, então, mas o Não descarte. era freudiano, não era freudiano, era uma Não, ele não questão. sabia bem o que o Freud já tinha feito por nós. Então, que, aliás, para nós está bem, entendeu? Acho que para nós está bem. Eu acho que tudo é um problema de tradução, né? A pessoa tem que ser fluente na tradição dela, um tradutor tem que ser fluente na tradução de um e de outro, né? E foi isso que eu Um acho que Descartes conseguiu fazer essa ah, junção de melhor do filosofia. que o Krishnamacharya, mais refinadamente que o Krishnamacharya, com É, certeza, com certeza. porque ele É, teve vê o essa coração, vê o imersão. livro, né? Vê o coração do yoga, tudo que ele fala, sem nada impor. Tem o coração do yoga, é o Yoga Sutra. Ele nem isso ele diz, ele bota esse termo, coração do yoga, e aí ele vai aos pouquinhos te revelando que o coração do yoga está lá no fim, que é o Yoga Sutra. Sim. E aí, se a E, gente não conhece o Yoga Sutra, como fazer yoga? A gente tem que reivindicar conhecer o coração do yoga. O praticante sério, ele tem que conhecer o coração do yoga. Ver como a partir disso, né, eu vejo que o conhecimento do Yoga Sutra aumentou muito. A quantidade de pessoas que ensinam o Yoga Sutra hoje, né, não só da tradição a qual eu pertenço, várias pessoas se preocupam hoje de conhecer o Yoga Sutra. No tempo que eu comecei a praticar, não tinha acesso a isso. Quem conhecia Yoga Sutra para ensinar? Aqui no Brasil, a gente tinha a bênção de ter a professora Glória Vieira, que é, para mim, ela que é a Índia. Ela, ela, ela era professora de Advaita Vedanta. Então, ela não tinha, ela não está, ela conhecia, mas ela não queria ensinar Yoga Sutra, porque não é bem da linhagem dela, né? Muito tempo depois é que ela foi ensinar Yoga Sutra, que ela achou que tinha alô? valor em ensinar. Oi? Oi? Vocês estão me ouvindo? Sim? Então, é lá na Mônica. Monique, você parou. Ela caiu, mas vou continuar então. Então, eu digo, a professora, a Glória, né? A Glória, ela passou a ensinar o Yoga Sutra depois de um tempo, né? Entendi. E ela ensinava ainda com a ressalva, né? De Yoga Sutra segundo Vedanta. NASA, eu caí e É, voltei. nós todos vimos isso. Eu vou ter que Tá, pedir para você me passar o host de novo. ok. Como é Ah, que não, eu mas faço isso? não, desculpa, desculpa. Podemos continuar. Tá tranquilo. Então você estava falando da Glória. Eu peguei ali uma parte, enfim, A né? Glória passou a ensinar o Yoga Sutra, tem um livro que ela escreveu, a divulgação do Yoga Sutra foi muito feita, né? Ela elaborou isso e tal. E ela faz essa ressalva, né, que é o Yoga Sutra segundo Vedanta. E existe mais de um Vedanta na Índia. O próprio Krishnamacharya, Desikachar, Iyengar são de uma outra linha de Vedanta, que é o Vishishta Advaita Vedanta. Sim. E, e é muito interessante quando a gente conhece um pouquinho de Vishishta Advaita, né, e Ramanuja e tal, o casamento que isso faz com a abordagem deles do yoga. É muito redondo. Então, tem muitas nuances as coisas, Sim. né? E, de qualquer maneira, mesmo que nem tudo seja revelado nos livros e tudo, eu vejo que nos livros o que é revelado é muito
é muito de acordo, assim, é muito de acordo com a base, muito de acordo com a base deles, assim, sabe? E tem algo no coração do yoga que eu acho sempre muito impressionante, assim, porque eu já li o coração do yoga mais de uma vez, mas parece que assim como a gente se conecta com o Yoga Sutra, o livro O Coração do Yoga parece que tem essas múltiplas camadas também, porque cada vez que você se conecta e pega o livro, nossa, parece que eu não li isso antes. Parece que tem outras aprendizagens, outras coisas. Então, tem uma maestria naquela escrita, assim, é realmente uma obra-prima, assim, né? É E porque não que, é uma coisa assim, como é que eu vou dizer? Não é uma coisa doutrinal, assim, que dá regras e receitas e fica dizendo as coisas são assim, devem ser assim. Ele apresenta, ele abre uma abordagem, né? é, Ele diz assim a gente faz asana, assim, né? Isso ele dá poucos detalhes, mas ele diz coisas importantes. Com relação à é, respiração, ele bota coisas sobre respiração, é uma coisa fundamental dentro do trabalho, né? uhum, Né? Na coisa mais prática, assim, né? É fundamental, a respiração é o que guia tudo. E não só teoricamente, na prática mesmo, que a gente vê que guia tudo. E ali ele bota algumas coisas, ele advoga uma maneira de olhar para a respiração de forma muito sutil e delicada, que é completamente diferente do que a maioria das pessoas durante muito tempo acreditou. Né? Então, ele oferece. Eu acho que é sinal da sabedoria, assim, é o sinal de sabedoria ali, para mim, assim, ele não impõe, ele oferece. e de uma forma muito, como o livro é quase como um diálogo. Apesar assim da gente Mas ele é não um ter tido essa diálogo. experiência, ele vai Mas trazendo esse diálogo, com exemplos do dia a dia. Ele é exatamente, você se sente quase que conversando, né, com é porque o ele é um Descachar. diálogo. Ele foi editado, mas ele é um diálogo. Ele é um Uhum. diálogo entre ele e um aluno dele. Ele nunca escreveu um livro sozinho para expor a sua ideia como autor. Ah, eu não sabia que que tinha sido Não, exatamente não, esse é um diálogo. diálogo. É um diálogo com o aluno, depois o aluno, nas primeiras edições ainda aparece esse aluno, mas depois ele teve problemas, o Kaustubh teve problemas com esse aluno, então, quem é o aluno? Ai, puxa, me esqueci agora o nome. Será que tem aqui na primeira edição? O aluno é um neozelandês, Depois tem que olhar isso com mais. da Nova É. Zelândia, ele é bem famoso, Uhum. famoso no universo Uhum. do yoga, assim, Sim. ele é, ele é bem conhecido como professor de yoga, eu vou me lembrar daqui a pouco. Mas foi ele que chamou o Descachar para fazer o livro, O Coração Ah, do Yoga. interessante. Ele tinha depois uma comunidade em torno do Coração do Yoga, do Heart of Hum, Yoga. Ele teve esse aluno, né? sim. E ele fez esse diálogo com o Descachar para esse livro ir surgindo. Foram É, longos diálogos entre ele e um aluno, porque isso é que ele dizia que era yoga. O que define yoga é que yoga é um relacionamento. Ele levou isso até as últimas consequências. sim. Quando ele dava palestras, o Desikachar, e tinha alguém para traduzir, a preocupação dele de conhecer um pouco do tradutor, assim, conhecer quem era a pessoa que ia traduzir ele. O tempo que ele dedicava para estar um pouquinho com essa pessoa, e mesmo antes assim de começar a aula, ele fazia o link com o tradutor. Ele e o tradutor viravam cúmplices. E isso a gente vendo, sabe? A gente vê que aquilo que a pessoa fala não é só uma fala. Uhum. É o conhecimento vivo, né? É a sabedoria mesmo, né? É a Isso marca a gente vivência. também, né? Porque a gente vai aprendendo a escutar, né? E yoga tem muito isso, né? Se a gente não consegue escutar essas coisas bem concretas, como é que a gente vai conseguir escutar aquilo que é a voz mais sutil que tem dentro de nós? Não é passando por cima,
né, das diversas dimensões da gente, que a gente chega em algum lugar. E é justamente escutando, né, acolhendo, se relacionando. Sim. Isso finalmente que é a arte do yoga. Pelo menos pelo que eu consegui aprender até aqui. E acho assim uma coisa interessante da gente observar, mas para isso a gente também tem que respeitar né, essa coisa da relação individual, né? Eu acho isso é importante. Sim. É, Nasa, nesse sentido, você já teve muitos anos de experiência também ensinando esse livro, né? O que eu considero ele de tão especial que ele é uma das grandes referências aqui no Brasil e no mundo inteiro, né? Continua sendo. É como um clássico que traz aquela essência que ela é atemporal, né? E ele é importante para todas as pessoas, por exemplo, quem está chegando no yoga, às vezes quem nunca viu yoga, pode adquirir o coração do yoga e tem ali toda uma introdução assim cuidadosa. E quem já é experiente também pega o coração do yoga e também tem todo um ensinamento aprofundado. Essa possibilidade de falar com todo mundo, né? Como é que foi para você, assim, né? Acompanhando várias pessoas aprendendo, enfim, estudando o livro também contigo. Como é que foi, assim, para você essa Na experiência? verdade, quando eu lia O Coração do Yoga junto com as pessoas, era uma leitura conjunta, assim, daí as pessoas vão perguntando, a gente vai... É muito útil, assim, eu acho, antes da pessoa ter uma experiência, assim, já mais formal, de estudar uma escritura em sânscrito, eu acho interessante, assim, fazer uma leitura conjunta. Hoje em dia isso está muito mais habitual, né? Muito mais habitual esses grupos de leitura, especialmente depois da pandemia, né? Eu acho que isso, não sei se é por causa da pandemia, mas pelo menos aqui em Porto Alegre, ou eu vejo no Brasil mesmo, e as coisas online, quantos grupos de leituras e trabalhos de literatura, eu que gosto de estudar determinadas coisas de literatura, às vezes tem romances chave da literatura brasileira que algum clube ou grupo reúne as pessoas para fazerem uma leitura com um professor que vai desvendando coisas daquilo ali. E aí a gente faz a leitura daquele livro, e a gente que tinha lido aquele livro e meramente como leitor acaba saboreando aquilo de uma forma muito mais profunda. Então isso eu acho que hoje em dia isso está muito, muito, muito mais comum. Então a gente lê um livro de yoga assim, eu acho uma maravilha, é uma coisa, sei lá, atual e ao mesmo tempo pode trazer coisas muito boas. Eu acho que o Yoga Sutra é ideal porque ele não é um livro de receitas, nem de técnicas. O coração do yoga ou o Yoga Sutra? Os dois? Coração do Yoga. Ah, O livro não é um livro de receitas, sim, né? É um livro que abre para outro, ou é um livro que abre para a possibilidade de uma escritura. sim. Mas aquilo que ele fala ali já é um pouco a escritura, já é um pouco do Ele, yoga ele como um vai o tempo todo. inteiro referenciando, né? Ele vai o tempo inteiro citando sutras e vai criando essa base, né? De conexão com para chegar no Yoga Sutra, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que é Ah, uma boa maneira das pessoas se aproximarem antes de quem está começando, né? Seja lá que começo for esse, quem está voltando também. Mas é uma ferramenta maravilhosa também para professores de yoga que querem aprofundar, discutir com os alunos, partir ter um ponto de referência, né? Ter um ponto de Mesmo referência. depois de ter estudado o Yoga Sutra, né? Mais de uma vez, quando eu volto para o coração do yoga, nossa, é incrível. E é uma forma muito sensível, muito simples. Inclusive, é interessante para, nossa, o como ensinar isso. Olha que a sensibilidade, enfim, a linguagem, a didática do Desikachar, ele traz muitas fichas caem. Eu acho ele realmente um livro muito especial. Nossa, a gente já está aqui conversando já faz uma hora, então assim, dá vontade de ficar ouvindo mais histórias. Essas histórias são muito preciosas, assim, eu adoro ouvir essas histórias. É, Tá bom? Que a gente tenha histórias, né? é, Espero que vocês tenham tem gostado muitas. e Eu tenha acho que a sido gente podia abrir mais assim, de repente, uns 10 minutinhos a mais, ver se alguém tem alguma pergunta também. A gente pode abrir mais uns minutinhos, Nasa? sim, pode ser.
Só então, se alguém tiver alguma pergunta, aproveitar essa oportunidade, esse tempinho, depois a gente agradece a Nazaré. Eu gostaria de dar um depoimento. Sim, fica à vontade, Lourdes. Pois é, foi quando eu conheci a Nazaré e o Jorge. Nós fomos a primeira turma de formação. A gente agarrou aquele negócio assim, com unha e dente. E foi o momento que a gente despertou para o yoga. Até então, a gente estava só fazendo asanas e mais asanas, aperfeiçoando os asanas, sem toda essa fundamentação dos Yoga Sutras em si. Isso foi, assim, fundamental para o nosso aprendizado. Eu já não sou mais tão jovenzinha, tá? E a gente foi à luta e foi aprender, quer continuar aprendendo, né? É como tu disseste, a gente lê Coração do Yoga, daí lá pelas tantas vai olhar uma coisa, nossa, mas isso aqui, eu acho que eu não li isso. Né? Então, é um processo contínuo. E para nós, para mim, foi muito importante. Foi um despertar no yoga. Para mim também. Eu me lembro, eu me lembro. É muito incrível, né? 3 professoras, a Lourdes, né? E tinha também a Edith e a Maide, 3 professoras de uma cidade aqui próxima, Novo Hamburgo. Tinham o mais importante centro de yoga dessa cidade. Até bem pouco tempo, né, Lourdes? Até hoje ainda está aberto, né? Está ativo. E elas eram muito mais velhas do que nós, né? A gente lá, os recém-chegadinhos da Índia, e elas com toda essa bagagem e experiência, elas foram lá se colocar como alunas. E eu achei aquilo o máximo, né? Se colocar como aluno depois de saber tanta coisa, de já estar estabelecido. Isso é muito raro, né? E esse universo do yoga é importante que a gente seja aluno até o fim, que isso nos protege de muita coisa, sabe? De achar que a gente está ensinando, não sei o quê. A gente está servindo um conhecimento milenário. Eu acho que se a gente se colocar assim, a gente está sempre protegido. Mesmo os erros que a gente comete, eventualmente a gente encontra uma boa maneira de arredondar ou de solucionar. E elas foram as primeiras pessoas assim que na prática eu achei assim muito fortes, né? Capazes de se... Quem é capaz de se colocar como aluno depois de uma trajetória assim tão longa? É porque é uma pessoa muito forte internamente, né? Eu Que vem com acho, essa sede, né? Que vem com aquela é, sede. achei aquilo. O Descartes dizia muito isso, eu me lembro dele dizer, né? O problema do yoga é que tem muitos professores, mas alunos difícil de encontrar. Ele era danado também, você não pensa que era todo queridinho só, não. Ele E pegava no... a Lourdes, quando eu fui fazer, eu fui a segunda turma, né? E aí, quando a gente chegou, a turma anterior, e eu lembro da Lourdes e eu lembro do grupinho né, de São Leopoldo, Novo Hamburgo. Novo Hamburgo. E aí eu lembro da turma, e aí a turma nos recebeu, então o ritual assim, de receber a nova turma foi cantando todo o capítulo 1 do Yoga Sutra, de memória. Aí a turma gente. recitou junto pra gente, e a gente, uau, né? Tipo assim, aquela coisa de receber todo o capítulo 1 do Assim Yoga era na Sutra. Índia também. Assim era É. na Índia. Tinha que cantar o Yoga Sutra inteiro. As E coisas aí são... foi as duas coisas, eu fiquei impressionada, aquela coisa assim, nossa, que incrível. Era E ao tudo mesmo tempo, planejado para impressionar. é, e ao mesmo tempo eu fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou memorizar isso, né? Memorizou também. Memorizei também, a coisa vai.
Então, gente, muito obrigada. Foi uma delícia. Dá vontade de fazer mais momentos assim, Nasa, pra gente ficar papeando. Né, Lourdes? A gente tem que fazer Foi esse ótimo. tanga ficar Deixa eu ver. papeando. Então, obrigada, Patrícia, Rojane, Patrícia Amaral, Lourdes, Mariana, Luiz Felipe, Ludmila, Elaine, Xiaomi. Obrigada a vocês pelo interesse. Obrigada, Nasa, Eu Indo eu, agradeço. por essa bons caminhos do participação. eu, tá bom? Tchau, tchau, um beijo. Tchau, obrigada. Luiz Felipe, obrigada.